Muito bem, louvado seja o nome de Deus pela oportunidade que nós temos de estar na presença dEle nessa manhã. A oportunidade que temos de louvar e agradecer o nome do Senhor e também de estudar a palavra de Deus, né? Sejam todos bem-vindos a essa comunidade que está aqui sempre de braços abertos para receber você. Quero pedir que as irmãs aqui podem se sentar, viu? Fiquem à vontade. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá bom? Vamos estudar a palavra de Deus, sim ou não? Nós estamos aí no processo de 10 dias de oração, né? Durante 10 dias, a Igreja Adventista ao redor do mundo se reúne para buscar poder do alto, para buscar a unção do Espírito Santo. Ali no Pentecostes, depois ali do Pentecostes, né? Os discípulos passaram 10 dias orando até que o Espírito desceu sobre eles. Então, buscando repetir essa mesma experiência todos os anos, a Igreja Adventista separa 10 dias no início do ano, para que a gente possa buscar também este poder do alto. E a cada ano nós estudamos um tema importante para o nosso reavivamento, para o nosso crescimento espiritual. E esse ano o tema foi vida plena. E a gente falou sobre o tema da saúde nas suas mais diversas áreas, na área da saúde física, na área da saúde mental, na área da saúde espiritual. Durante 10 dias nós aprendemos a cuidar melhor da nossa saúde. E lá na igreja do Santo Esmeralda, em Arapiraca, o pessoal começou já com uma atividade bem interessante para cuidar da saúde física. Eles fizeram lá uma corrida de 5 quilômetros. 5 quilômetros, uma corrida vida e saúde, no domingo passado. E estava eu lá, no meio de todos os atletas, o atleta para correr 5 quilômetros. Eu consegui chegar até o final, amém? Consegui passar aquela faixa ali da chegada. Não fui o primeiro, né? Mas pelo menos consegui, alcancei, cheguei até o final. Mas, meu amigo, os dias seguintes mostrou para mim que eu preciso mesmo é cuidar da minha saúde, porque eu não conseguia nem andar direito. Eu não conseguia nem dobrar o joelho, as pernas tudo doendo, não queria nem levantar mais da cama, de tão sem forças que eu estava. Aí a gente começa a ver como que a nossa saúde física, ou a falta da saúde física, acaba afetando também a nossa mente, espírito, está tudo conectado. E hoje nós estamos finalizando esses 10 dias e nós vamos falar sobre um aspecto muito importante da saúde, que é a saúde missionária. Mas espera aí, pastor, será que saúde e missão tem alguma coisa a ver? Será que estar envolvido na missão, isso acaba afetando a minha saúde? Com certeza. Eu digo para você que aquela pessoa que está envolvida na missão de Deus, cumprindo o chamado de Deus, ela é mais alegre, ela é mais realizada, ela é mais feliz, a sua espiritualidade é mais fortalecida. Como experiência, como pastor, como experiência que eu tenho, já há muitos anos, eu tenho percebido que as pessoas que não se envolvem na missão, elas definham espiritualmente. E é por isso que hoje eu gostaria de falar com vocês a importância de estar envolvido na missão, para que a nossa saúde também possa crescer espiritualmente. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1. Irmã, não estou conseguindo enxergar nada daqui, viu? Hã? Vamos lá então. Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, né? Capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia, coloca o PowerPoint aí para mim, por favor. Jonas, capítulo 1. O livro de Jonas, ele é um livro pequeno, daria para a gente estudar este livro aqui numa manhã. Mas existem algumas coisas tão essenciais, alguns pormenores que a gente deixa passar e que acaba, na leitura da palavra de Deus, a gente acaba deixando, e eu gostaria de refletir em alguns desses pontos aqui. Livro de Jonas, encontrou aí na sua Bíblia? Sim ou não?
Muito bem. Antes da gente ler, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença nessa manhã, com a Tua palavra aberta, e desejamos que o Teu Espírito possa falar o nosso coração, que possamos compreender a Tua mensagem para nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jonas capítulo 1, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos falar um pouquinho sobre o livro de Jonas. Esse livro de Jonas, ele é um dos livros, um dos menores livros aí do Antigo Testamento. Está ali, entre os profetas menores. E ele é considerado o livro mais missionário do Antigo Testamento. Aqui nesse livro a gente encontra uma missão transcultural que foi dada para Jonas. Ele deveria sair da sua nação e ir até uma nação inimiga para pregar uma mensagem específica. Então ele foi enviado para uma terra que não era a terra dele, mostrando assim que Deus sim se importa com as outras nações, que Deus sim se importa com os outros povos e que eles também precisam ser alcançados. A missão de Jonas começa quando Deus chega para ele e diz que ele deve ir até a cidade e clamar e proclamar uma mensagem de juízo. Uma mensagem de juízo contra a cidade, mas também de graça e salvação. Na verdade, a missão de salvar Nínive surgiu no coração de Deus. Deus queria salvar Nínive e por isso ele levantou Jonas, aquele profeta. O livro leva o nome do profeta e conta-nos a história de um Deus querendo salvar uma nação ímpia e um instrumento relutante, um instrumento que faz de tudo para não cumprir o chamado de Deus. Quando a gente olha a história de Jonas, parece que essa história está muito longe, muito distante da nossa realidade. Mas quando a gente ajusta melhor o foco, a gente começa a perceber que Jonas e nós não somos muito diferentes. Da mesma maneira, quando Deus nos chama, nós precisamos responder. Nós também fomos chamados por Deus e devemos dar uma resposta ao Senhor. Primeira pergunta que me vem à cabeça sobre o livro de Jonas é essa aí. Quem foi Jonas? O que significa a palavra Jonas? A palavra Jonas significa pomba. E a pomba é símbolo do quê? Da paz, do Espírito Santo. Mas os nomes naquele tempo também tinha a ver com a qualidade, a característica, a personalidade, o caráter de uma pessoa. Se você for lá na Bíblia, no livro de Oséias, capítulo 7, verso 11, a Bíblia vai dizer que ali a pomba ela é descrita como enganada, sem entendimento. Quem sabe a palavra pomba poderia ser facilmente substituída nos dias de hoje por teimoso, cabeça dura, burro, um animal sem inteligência. Então, Jonas era conhecido assim como uma pomba, muito provavelmente por causa da sua natureza, uma mente fechada, impulsivo, teimoso, ainda assim era um profeta. Sabe o que o chamado de Jonas diz para mim e para você? Que Deus, ele trabalha através de nós. Mas Deus também trabalha apesar de nós. Não existe instrumento que é perfeito. Jonas não era perfeito, teimoso, cabeça dura, mente fechada. Mas ainda assim, Deus usou Jonas para salvar uma nação inteira. Então, se você está olhando aí pensando, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu sou muito pecador para poder ser um representante de Deus, saiba que Deus usa você apesar de você mesmo. Você não merece ser mensageiro,
Nós não merecemos, nós somos miseráveis, nós somos pecadores, mas é aí que entra a graça de Deus, que nos usa apesar de nós mesmos. Jonas, ele atuou ali no Reino do Norte de Israel durante a primeira metade do século 8 antes de Cristo, entre os anos 800 e 750 antes de Cristo, durante o reinado do rei Jeroboão II. E sabe o que a Bíblia diz a respeito desse rei? A Bíblia diz que esse rei fez o que era mal perante ao Senhor. Então, esse profeta teimoso, ele viveu numa época muito difícil para o povo de Israel. Ele conseguia viver na pele as frustrações do povo israelita naqueles dias. Ele viveu num tempo em que Israel corria o risco de ser extinto como uma nação. Israel estava sofrendo graves problemas espirituais, sociais, econômicos e militares. E apesar da tremenda expansão militar que trouxe um certo nível de estabilidade e segurança, a grande ameaça constante que havia naqueles tempos era a Assíria, a maior potência da época, cuja capital era a cidade de Nínive. E era essa nação que tirava o sono de Israel. E foi assim que tudo começou. Um dia Jonas estava ali na sua casa, mais ou menos ali pelo ano 750 a.C., quando Deus chegou e falou com ele. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Eu imagino que nesse momento, meu amigo, Jonas estava ali tranquilo. Imagino que era mais ou menos à tarde, depois da hora do almoço, ele estava deitado ali na rede dele, tirando o cochilinho, quando ele ouve a voz de Deus. Deus chamando ele para cumprir uma missão, uma tarefa, pelo qual ele não tinha um coração disposto. Ele não conseguia obedecer à ordem de Deus e sair com a sua consciência limpa. Imagine, era como se hoje você pedisse para um israelense levar a palavra de Deus para o Hamas, pregar para o Hamas. Vai lá até o grupo do Hamas, imagina, Jonas, se levante, vai até Gaza, vai até o grupo terrorista Hamas e prega contra ele, porque a maldade dele subiu até a minha presença. E era uma mensagem de juízo. Fala que eles estão fazendo errado, para eles se arrependerem, porque senão eles serão destruídos. Queridos, Deus pediu que Jonas fosse até a cidade de Nínive. Nínive ficava ali localizada ao leste do rio Tigre, atualmente no norte do Iraque, numa região chamada Mossul. Os assírios que viviam ali eram, quem sabe, os piores terroristas daquela época, e eles odiavam Israel. Tente entender um pouquinho essa situação, e talvez você comece a sentir um pouco de empatia por Jonas. Com uma missão de realizar entre o seu próprio povo, sabe o que Jonas pediu? E sabe o que Deus pediu para Jonas? Deus pediu para que Jonas saísse, deixasse a sua cidade, a sua família, os seus amigos, o seu conforto, a sua reputação construída até ali, para cumprir uma missão impossível, 800 quilômetros de distância da sua terra natal. Uma missão que quem olhasse assim, pensaria, é loucura. Essa é uma missão radical. A missão que Jonas deveria cumprir era algo tão radical, mas tão radical, que ninguém em sã consciência iria se dispor ir na casa do inimigo e pregar contra ele. Então Deus, ele vem e ele faz um chamado específico para Jonas. E se Jonas não tivesse cumprido essa missão, provavelmente centenas de milhares de pessoas estariam perdidas. A vida do profeta era muito boa.
Outros profetas viajavam por toda a terra advertindo o povo, proclamando juízo contra Deus, contra Israel, e muitos deles eram até mesmo perseguidos e mortos por causa da mensagem impopular que Deus deu para eles pregarem. Mas Jonas era o contrário. Jonas era um profeta popular. A mensagem que Deus deu para ele entregar para o povo era a de que Deus iria restabelecer as fronteiras de Israel. E aquilo era uma notícia maravilhosa para uma nação que sofria diariamente com os ataques dos assírios. Então, depois de tantas derrotas que o país passou, Jonas, ele pôde ver sua profecia finalmente se cumprindo. E isso fez dele um homem prestigiado e sempre bem-vindo na corte do rei. Quem sabe ele alcançou certa credibilidade, uma estabilidade, alcançou ali um prestígio, uma admiração. Quem sabe ele estava orgulhoso com tudo aquilo que ele havia conquistado, uma vida tranquila e calma. Quem sabe Jonas queria ficar em casa, na sua nação, cumprindo a missão ali mesmo entre o seu povo, sem fazer muito esforço para arriscar a sua vida. Tudo andava conforme o planejado, até que um dia o chefe chamou. Quem sabe um fim de tarde, estava ali o profeta descansando no terraço da sua casa, quando de repente ele ouve a voz de alguém que o chama pelo nome. Deus conhece pelo nome cada missionário que trabalha para o reino dele. E Jonas logo reconheceu que aquela voz era a voz do Senhor. Afinal de contas, ele era um profeta. Tem de entender um pouquinho aqui o problema de Jonas. Ele recebeu uma missão para ir pregar aos inimigos do povo. Os assírios, eles direto, constantemente, faziam saques ali na região norte de Israel, que era exatamente a região onde Jonas nasceu, cresceu e viveu. Provavelmente a terra dele, a cidade de Gat-Hefer, havia sido saqueada. Talvez, devido aos ataques assírios, os seus pais tenham sido morridos. Muito provavelmente, os soldados tenham violentado as suas irmãs. Se esse fosse o caso, nós podemos entender um pouco melhor porque é que Jonas odiava tanto ter que cumprir essa missão. Por que ele relutava tanto? Talvez Jonas ficou feliz ao saber que a maldade de Nínive chegou a um ponto que Deus iria destruir a cidade. E ele acreditava assim, Nínive precisa ser julgada por sua brutalidade. Então a solução na mente de Jonas era ir até Nínive e matá-los. Que o juízo viesse sobre eles. Só que Deus dá a ele uma missão diferente. Ir até Nínive e ganhá-los para ele. Que missão radical. Eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa ser divino para fazer amizade com seus inimigos. Para querer o bem dos seus inimigos. Naquele dia, Deus fez um chamado para o profeta. Mas Deus, ele não chamou Jonas por conta da sua posição. Ele falou com Jonas porque Jonas tinha um relacionamento com Deus. Sabe, meus amigos, muitas vezes nós fazemos como Gideão. Propomos desafios para Deus, esperando uma epifania divina, uma manifestação gloriosa de Deus. Mas a gente se esquece que Deus, ele se revela dia após dia através da sua palavra. A gente se esquece que a manifestação mais poderosa de Deus está através da palavra. E se existe algo que nós não temos tempo hoje, é para a palavra. A gente vive num tempo tão louco, a gente não dá conta de fazer tudo. É muita coisa para fazer e pouco tempo para dar conta de tudo. 24 horas já não são suficientes para realizar todas as nossas atividades.
A nossa sociedade cresceu, se desenvolveu de forma muito rápida. Antigamente, a velocidade da informação era a velocidade de um homem andando a pé, 2 quilômetros por hora. Ou um homem andando a cavalo, 16 quilômetros por hora. Hoje a velocidade da informação caminha a 300 mil quilômetros por segundo. De forma instantânea, nós podemos ter acesso a qualquer informação de qualquer lugar do mundo. Na década de 50, quando o Brasil ganhou o Mundial, a notícia demorou 3 dias para chegar até o Brasil. Hoje, na mesma hora, a gente está comemorando ou está chorando, porque ganhou ou perdeu uma Copa do Mundo. E nesse mundo louco que a gente vive, a gente quer manter sempre informado, né? Para você ter uma ideia, hoje, uma edição de um jornal normal, o Estadão, o jornal, fala um nome de um jornal aí, Jornal Globo, pega uma edição de domingo de jornal. O que você tem de informação ali numa edição de domingo de jornal, era toda a informação que a pessoa recebia numa vida inteira, 150 anos atrás. Hoje a informação, multiplicou muito mais. E todo esse desenvolvimento acabou mudando até mesmo a nossa noção do tempo. Para pensar. Alguns anos atrás, a gente olhava para o relógio para saber quantas horas eram. Hoje nós olhamos para o relógio para saber quanto tempo falta. Não é assim? Sempre sem tempo. Tem um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Ele escreveu este livro chamado Tempos Líquidos. E ele descreveu muito bem a sociedade que a gente vive hoje. Ele diz que a gente vive em tempos líquidos. Por quê? Porque tudo muda tão rapidamente, nada é sólido, nada é feito para durar. E desse conceito resultou outras questões, a obsessão pelo corpo ideal, o culto às celebridades, o endividamento geral, a paranoia com segurança e até a instabilidade com os relacionamentos amorosos. Vivemos em um mundo cheio de incertezas. É cada um por si. Em uma entrevista dada a uma revista, esse sociólogo ele disse assim: nossos ancestrais eram esperançosos. Quando falavam de progresso, se referiam à perspectiva de cada dia ser melhor que o anterior. Nós estamos assustados. Progresso para nós significa uma constante ameaça de ser chutado para fora de um carro em aceleração. Não é assim que a gente se sente? Perdido. Eu me achava o todo porque eu sabia mexer no Instagram. Hoje eu me acho um nada porque eu nem sei o que é TikTok. Eu que era todo informado com tecnologia. As coisas passam assim, rapidamente. E hoje, né, não é nem TikTok, é IA, né? É chat GPT, isso aqui. É cada coisa que você não consegue acompanhar de tanta informação. E nessa vida que vai consumindo o nosso tempo, a gente não consegue se organizar. De maneira que quando a gente chega no final do dia, a gente para e pensa, esqueci de priorizar a Deus. É tanta coisa e o tempo de Deus ficou para trás. Não temos mais tempo para parar, ouvir a voz do Senhor. Sabe, queridos, a gente precisa aprender a administrar o nosso tempo para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Porque, por vezes, o consumo alto de informação que nós temos diariamente acaba abafando a voz do Senhor. De maneira que quando o Senhor nos chama, às vezes nós não ouvimos. Jonas, ele ouviu a voz do Senhor. Porque apesar dos seus erros, das suas falhas, ele priorizava um relacionamento com Deus. Sabe o que me preocupa? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 me preocupa. Sabe por quê? Aqui a gente vê a cena do juízo final.
E na cena do juízo final, a Bíblia diz que muitos cristãos ditos perfeitos vão vir na presença do Senhor no dia do juízo, ficaram de fora. Mas, Senhor, no seu nome nós fizemos isso e aquilo, no seu nome nós realizamos milagres e tal. E aí Jesus diz para eles: olha, apartem-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Sabe, meus queridos, eu vejo aqui a realidade de muitos cristãos que se acham perfeitos, mas que vão ficar de fora do céu, porque nunca conheceram a Cristo de verdade. Sabem tudo sobre Ele, sabem contar todos os milagres, toda a história de Jesus, mas nunca parou para ter um relacionamento profundo e conhecer a Ele de verdade. Está entendendo? Informação não é igual a conhecimento. Para você conhecer, você precisa de tempo. Assim, de acordo com esse texto, é possível que muitos cristãos, até mesmo cristãos honestos, acabam se perdendo, porque de fato não conheceram a Jesus. Na correria do dia a dia, não pararam, não tiraram tempo para se relacionar com um mestre. E a gente só conhece uma pessoa quando a gente se relaciona com ela. Aí eu pergunto para você, como é que anda seu relacionamento com Deus? Será que nós temos passado na presença de Cristo apenas com aquela oração já programada? Ou será que a gente de fato tem parado, entrado na presença do Senhor e se relacionando com Ele? Você tem ouvido a voz de Deus? Pastor, mas o que eu faço nesse mundo, nessa correria? O segredo, sabe o que é? Utilize o seu tempo de forma sábia. Viva sempre a favor do tempo, sabendo que perder tempo é desperdiçar a vida e correr contra o tempo é maltratar o coração. Cuide, organize o seu tempo. Lembre-se de uma coisa: uma Bíblia caindo aos pedaços, de tanto ser folheada, de tanto ser lida e estudada, geralmente pertence a alguém que não está caindo aos pedaços. Tudo, meu querido, minha querida, é uma questão, sabe de quê? Tudo é uma questão de prioridade. Aí eu pergunto, qual tem sido a sua prioridade? Jonas poderia ter muitos defeitos de caráter, assim como nós. Mas apesar disso, ele sabia distinguir a voz do Senhor, porque ele tinha um relacionamento com Ele. Sabe, às vezes muitas pessoas vêm até mim, querendo saber, pastor, isso aqui pode ou não pode? Pastor, eu posso ir no cinema ou não posso? Pastor, eu posso usar uma pulseirinha ou não posso? Um brinquinho, pastor, um colar. Pastor, eu posso comer isso aqui ou não posso? Eu posso ir nesse lugar ou não posso? Como pastor, eu respondo, e sempre vou responder com muito amor. Mas muitas vezes, esse tipo de pergunta revela mais sobre a sua vida espiritual do que uma dúvida de verdade. Porque quem tem um relacionamento profundo com Cristo não precisa saber a resposta do pastor, porque o próprio Cristo fala com ele através da palavra. O Espírito Santo impressiona o coração e a mente dele. Então, às vezes, essa perguntas até simples, demonstram uma falta de conhecimento, de relacionamento com Cristo. Precisamos aprender a distinguir a voz do Senhor. Como é que nós respondemos ao ouvir a palavra de Deus? Sabe, houve um tempo em que as Bíblias eram proibidas na União Soviética. E um dia um pastor conseguiu, por acaso, uma Bíblia. E ele se reuniu com os membros ali de forma escondida e arrancou uma página da Bíblia e deu uma página da Bíblia para cada um, para que ele pudesse ler em casa.
No dia seguinte, ele encontrou um membro da igreja que tinha recebido uma página da igreja. E o membro veio todo feliz, sorridente, alegre. Pastor, eu peguei uma página da Bíblia muito boa, recebi uma página muito boa. Aí o pastor pensou, será que foi algum milagre de Jesus? Será que foi? O que foi? Aí o membro falou assim, eu recebi uma página do livro de Jeremias. Aí o pastor falou, esse profeta chorão, o profeta depressivo, o que ele tirou de bom dessa página aí? Não, pastor, eu tirei uma página do profeta Jeremias e Deus falou comigo. E ele falou, o que foi que Deus falou? É porque na página, o livro começa dizendo, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Aí o pastor, sim, e daí? Então, pastor, se a palavra do Senhor veio até Jeremias, quer dizer que a palavra dele pode vir até a mim também. Olha só a sede de uma pessoa que tinha uma página da Bíblia. O conhecimento, o relacionamento que ele adquiriu com Deus, com uma página da Bíblia. Queridos, a palavra do Senhor pode vir até você também. Mas para isso você precisa priorizar o seu tempo. Deus quer falar com você. Ele tem falado com você. Você tem ouvido a voz de Deus? Quais são as consequências se nós perdemos essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus? A vida de milhões de pessoas pode estar em risco. Assim como a vida de milhares de pessoas estava em risco. Imagina se Jonas não tivesse um relacionamento com Deus. Deus tentando falar com Jonas, e Jonas lá no Instagram, e Jonas no Facebook, e Jonas vendo vídeo no YouTube, e Jonas aqui e ali. O que aconteceria com Nínive? Está entendendo? Deus veio até Jonas e deu uma ordem para ele. Ele disse assim, dispõe-te. Sabe o que é dispõe-te? Levanta-te, tenha disposição. Sabe quando você está ali no bem bom e aí, do nada Deus fala, epa, levanta meu amigo, eu tenho uma missão para você. Sempre quando Deus usa essa expressão, é um chamado. Tenha disposição, dispõe-te. Ele usou essa frase quando chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Usou essa frase quando usou Gideão. Outros profetas na Bíblia, quando Deus chegou para chamar, ele começou assim, dispõe-te, tenha disposição para cumprir a missão. Você tem disposição? Ou será que você se esconde atrás das inúmeras coisas que você tem para fazer no seu dia a dia, que você acaba deixando a missão de Deus em último lugar? Eu pergunto, até que ponto nós estamos dispostos a ir para cumprir o chamado de Deus? Até que ponto? Assim como Jonas, muitas vezes a gente prefere missões de curto prazo, sabe? Lugares que não vão exigir muito, não vão querer exigir um compromisso duradouro. Ah, pode contar comigo, mas como líder de departamento, não. Eu ajudo. Mas para liderar, não. Eu vou até para ajudar, mas eu não quero me comprometer. Eu vou até aqui. Daqui para lá. É só o jovem entrar na faculdade, a coisa mais comum que eu ouço, sabe o que é? Pastor, vou ter que deixar o meu cargo. Vou entrar na faculdade. Vou começar a estudar, trabalhar. Não vou ter mais tempo para cumprir a missão. A gente até prefere fazer missões, se envolver na missão, mas desde que a gente não saia da nossa zona de conforto. A nossa disposição, geralmente, ela não vai além da nossa zona de conforto. A nossa disposição, geralmente, não vai além da nossa zona de conforto. E isso reflete até onde nós estamos dispostos a ir por amor a Jesus.
Será que a gente está disposto a sair da nossa zona de conforto? Infelizmente, muitos seguidores de Jesus seguem a Cristo, mas até certos limites. Quando fala sobre esse assunto de seguir a Jesus até certos limites, eu me lembro de uma situação que Jesus vivenciou. No Evangelho de João, no capítulo 6, nós encontramos algo muito interessante. Jesus tinha muitos discípulos. Muitas pessoas seguiam um mestre. Onde quer que ele andasse, as pessoas o seguiam. Muitos se diziam seguidores de Cristo. Mas chega aqui no Evangelho de João, Jesus, ele coloca os seus discípulos à prova. Aqueles que se diziam seguidores de Cristo, ele coloca à prova. E sabe qual foi o resultado disso? Olha o que diz aqui o verso 66. Evangelho de João, capítulo 6, verso 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quem sabe eles chegaram num limite e pararam por ali. Muitas vezes a gente faz como esses discípulos que ficaram para trás. A gente chega para Jesus e diz: olha, Jesus, eu vou até aqui, beleza? Daqui para lá, não conta comigo. Daqui para cá, beleza, mas daqui para lá, não conta comigo, viu, Jesus? E assim muitos de nós fugimos da presença do Senhor por não estarmos dispostos a ir além da nossa zona de conforto. O limite de Jonas chegou. Ele falou: Senhor, se fosse aqui em Israel, tudo bem, mas Nínive e até os assírios, aí o Senhor pegou pesado. E quando chegou o limite de Jonas, sabe o que ele fez? Ele fugiu do Senhor. Aí eu pergunto: até onde nós estamos dispostos a ir por Jesus? Sabe qual que era o limite para Paulo? O limite para Paulo era esse aqui. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é? Se for para dar a minha vida em prol da missão, eu vou dar. Porque viver e morrer por Cristo é lucro. Depois de perder muitos discípulos com o seu desafio, Jesus ele ainda volta ali para os 12, e ao invés de ficar: não, por favor, não vai embora, fica por aqui, bajulando e tal, não. Jesus volta para os 12 discípulos e ele ainda faz uma pergunta: e vocês? Vocês também não querem ir, não? Vocês também não vão embora, não? E aí levanta Pedro, o representante dos 12, e diz: Senhor, para quem iremos? A gente não tem para onde ir. Tu tens as palavras da vida eterna. Só o Senhor tem a palavra que dá vida. Para onde nós iremos? Até onde nós estamos dispostos a ir por Cristo? Gosto muito do texto de Romanos, capítulo 14, verso 8, que foi o texto que inspirou a música que nós cantamos: Somos Teus. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos de quem? Se for para viver, meu amigo, que viva uma vida para Cristo, para cumprir a missão de Cristo. Se você cumprir a missão de Cristo, você vai ser feliz, realizado, vai ter saúde física, mental, espiritual, porque a missão reaviva a nossa alma. E se for para morrer, que seja por causa de Cristo, que seja trabalhando na causa de Cristo, respondendo ao chamado de Cristo. A consequência das nossas escolhas podem afetar não somente o nosso futuro, mas pode afetar também
o futuro do nosso mundo. Já pensou se Moisés tivesse dito não para Deus, quando Deus apareceu para ele ali na sarça ardente? Já pensou se, quando Jesus comissionou os 12 para ir ao mundo pregar o evangelho, eles falaram, não, vamos ficar aqui mesmo por Jerusalém, tá bom? O que seria do evangelho? Já pensou? Hoje nós só estamos aqui porque pessoas se levantaram para cumprir o chamado de Deus fora da sua zona de conforto. E todos eles tinham um sonho alto, o sonho deles era mudar o mundo, mudar a sua realidade. E você pode fazer isso. Uma vida de cada vez. Uma vida de cada vez. Eu estava lendo um livro, alguns anos atrás, com experiências radicais de missão. E uma dessas experiências conta que um jovem entregou a sua vida ao Senhor Jesus, jovem americano, e ele começou a orar ao Senhor, Senhor, me dê a sua missão. Eu quero a missão específica do Senhor para mim. E Deus começou a impressionar o coração dele, para ele trabalhar com um grupo muito específico, que não tinha ninguém que estava trabalhando. E Deus falou, eu quero que você alcance esse povo. Sabe quem foi que Deus colocou no coração daquele jovem? De alcançar para o evangelho? Homem-bomba. Homem-bomba. Sabe aqueles que são preparados desde criancinha para colocar um colete, ir num lugar cheio de gente e explodir? Deus falou, você vai alcançar essas pessoas. Aí ele falou, tá bom, Senhor, aonde é que eu vou achar homem-bomba? Quem é que coloca lá, procura-se emprego, profissão, homem-bomba? Ninguém coloca isso no jornal. Quem é que numa conversa vai dizer, eu sou homem-bomba, fui preparado a vida inteira? Não tem isso. Mas se o Senhor me chamou, eu vou cumprir a missão, o que eu faço? Aí ele teve uma ideia. Se é para alcançar homem-bomba, eu vou ser um homem-bomba. Pegou uma bomba, colocou no corpo dele, foi numa praça cheia de gente, e gritou, o povo todo saiu correndo, ele apertou, não explodiu. Aí vieram os policiais, caíram em cima dele, pegaram ele, levaram para a prisão. Loucura, né? Loucura! Mas sabe onde ele foi parar? Ele foi parar numa prisão de homens-bomba. Uma prisão onde só tinha homem-bomba. Quando ele chegou lá, ele viu aqui a minha missão. E até o relato daquele livro, mais de 70 homem-bombas já tinham entregado a sua vida ao Senhor Jesus, por causa da influência dele. Era uma missão maluca para Jonas e o inimigo era. Assim como esse homem era, a missão maluca de alcançar homem-bomba, uma história real. Não subestime a missão que Deus coloca no seu coração. Pode ser que Ele coloque no seu coração alcançar um público específico, um local específico, uma pessoa específica. Saiba que se Ele te chamou, Ele te capacita, porque Ele trabalha através de nós. E Ele também trabalha apesar de nós. Então vá e cumpra o chamado de Deus. Quer você hoje ouvir a voz do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? É o seu desejo de nessa manhã dizer assim, Senhor Jesus, por favor, me use para a tua glória, para o teu louvor. Eu quero cumprir a tua missão, é a tua vontade? Se essa for a tua vontade, eu gostaria de fazer uma oração por você. Obrigado, Senhor, por essa manhã de bênçãos que passamos na tua presença. Obrigado pela tua palavra que vivifica a nossa alma e o nosso espírito. Entendemos nessa manhã a importância de nos levantarmos para cumprir a tua missão. Que o Senhor nos use como ferramentas poderosas e que possamos ir além da nossa zona de conforto para cumprir a tua missão
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.